Os brasileiros já perceberam que a instabilidade política afeta diretamente a economia. E esta semana, a pergunta que todo mundo faz é o que deve acontecer a partir de agora com o mercado financeiro, caso seja aprovado no Senado o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Para falar sobre esta e outras questões, a gente recebe ao vivo aqui no quadro Momento da Economia o economista e parceiro da TV Record, Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio, imenso prazer. A gente achou que com o aceite do processo de impeachment, a aprovação na Câmara Federal, haveria alguma mudança imediata na economia, já no mesmo ou no próximo dia, no caso dia útil, na segunda-feira, por exemplo, desvalorização do dólar. Mas não foi bem assim. Por que o mercado não está reagindo tão automaticamente mais a essa crise política? Como, vamos lembrar um pouquinho, no mês de março, quando aquela condução coercitiva do ex-presidente Lula ou da nomeação e não posse dele como ministro-chefe da Casa Civil. Por que o mercado, parece que o mercado já está se acostumando com a crise política, é isso? O humor do mercado, ele muda com qualquer movimentação que acontece. É um fato novo e isso mexe com o humor do mercado. Agora, do ponto de vista real, Antônio, as coisas precisam primeiro acontecer para que os empresários voltem a investir, para que o país volte a desenvolver, para que o mercado internacional comece a acreditar mais na credibilidade de risco do país. Ou seja, essa movimentação tem alguns resultados rápidos, do ponto de vista urgente, coisas que precisam acontecer. Agora, do ponto de vista da macroeconomia, as coisas precisam primeiro se acertarem para que as coisas de fato voltem a andar. Para a gente entender melhor esse processo, o que depende de decisão política que influencia diretamente o dia a dia da economia e o que não depende, que o mercado anda sozinho? Vamos analisar aí os principais indicadores da economia. Se a gente olhar pelo lado da inflação, as projeções com Dilma no comando do país, as estimativas eram que o ano fechasse em 12%. Já as novas projeções com o Temer assumindo, as projeções da inflação é para fechar em torno de 7,5%. Isso nós estamos falando apenas de inflação. Se nós olhamos para a taxa de juros, que é a Selic, com raridade o Brasil usa a Selic como o principal instrumento para combater a inflação. Ou seja, eu aumento os juros e faço a contenção de consumo na economia. Essa é uma medida já atrasada, inclusive o Brasil está atrasado nesse processo. Mas para dar mais autonomia para o Banco Central, o Temer não deve mexer muita coisa em relação a esse indicador. Por exemplo, hoje está em torno de 14,25%, isso deve refletir durante o decorrer do segundo semestre em 13,25%, ou seja, pouca coisa deve oscilar. Em relação ao dólar, o dólar a gente tem que analisar o risco do câmbio, a influência do risco do câmbio. Por exemplo, hoje a orientação é não investir no mercado em relação à moeda estrangeira. O certo a orientação é para quem vai viajar, fazer a compra do dólar, mas de uma forma gradual, acompanhando o comportamento do mercado. Porque o dólar hoje está em um patamar razoável, amanhã ele pode não estar. Então, quem comprar dólar em grande escala pode perder muito dinheiro ou ganhar um pouco, dependendo do risco da flutuação. Então, nesse sentido, em relação ao dólar, não é interessante grandes investimentos. O interessante é comprar se for viajar, mas com cautela. Agora, se a gente olhar o desemprego, por exemplo, Antônio, o desemprego, a projeção do início do ano era caminhar em 2 dígitos. Hoje já está, superou a 2 dígitos. Quando fala 2 dígitos, é acima de 10%. De 10%. Hoje já está em 10,26% e não deve mudar muito. Até o final do ano, o desemprego deve fechar aí em 10,5%. Essa é a taxa do desemprego. E detalhe, em termos de crise, o desemprego é o principal, é o que primeiro acontece e é o último que sai de uma crise. Agora explique pra gente, desses 4 quesitos aqui, desemprego, dólar, juros, vamos pegar o primeiro que foi citado aqui, a inflação. A gente sabe que a economia é uma ciência exata, né? Mexe com números. Como que com o governo Dilma, a projeção para a inflação 2016 é de 12%. E se Michel Temer, que é vice-presidente, se assumir o governo,
cai para 7,5%. Qual que é essa relação? Quer dizer, isso depende do quê? Do ministro da Fazenda, se é de Dilma ou de Temer? Ou é, na verdade, uma reação dos empresários perante o governo de plantão? É uma reação dos empresários que vai ser provocada pela equipe econômica do governo. Por quê? Primeiro, duas coisas o Temer deve fazer de imediato na economia. Ele vai ter uma articulação positiva em relação à Câmara dos Deputados e os senadores para promover um maior volume de gastos, de corte de gastos de custeio do governo, que isso é necessário. A principal dela, Antônio, não tem como a gente fugir dela, vai ser a volta do imposto. Por exemplo, a volta da CPMF, para que busque um ponto de equilíbrio. Então, forçando cortar gastos, você reduz a inflação e vai ter um corte, vamos dizer assim, radical, que precisa ser feito. E aí você começa a pensar em impostos. O que vai ser recriado, que já está aí em xeque, a CPMF, isso não tem como não acontecer. Isso vai ser algo de imediato com o Temer. E por que não aconteceu? Porque a Dilma perdeu a governabilidade e está parado. Com o Temer, pelo menos, essas duas situações devem acontecer de imediato. Mas os empresários reagiram contra a criação da CPMF quando anunciado pelo governo Dilma. Por que, com Michel Temer, o empresariado aceitaria a volta da contribuição provisória? Na verdade, quando a gente fala em mini-reforma, aí tem a questão dos impostos, que tanto se trata a questão de unificação dos impostos para beneficiar alguns setores da economia e não só o agronegócio, como se fala hoje, né? Que tem aí incentivos e etc. E o governo ficou muito tempo parado na questão a questão fiscal de ajudar a atividade econômica. Por exemplo, IPI para produtos de linha branca, para o setor de automobilismo, ou seja, muita coisa está aguardando essa situação. Então, se corta gastos, você entra com outro tipo de modalidade de imposto, você acaba resolvendo uma ou duas atividades que você pode dar isenção de impostos, por exemplo, para a atividade voltar a alavancar. Corte de gastos. Dos 32 ministérios do governo Dilma, 7 comandados pelo PMDB. 500 mil cargos de confiança do governo federal ocupados por PMDBistas ou indicados pelo PMDB, presidido por Michel Temer. Será que vai cortar na própria carne se Temer virar presidente da República? Na verdade, precisa cortar gastos, Antônio. Não tem como você fazer investimentos na situação que o país está hoje. O país gasta mais do que se arrecada. Não tem equilíbrio fiscal. A questão, quando a gente fala de impostos, é duro você falar de impostos no momento de crise. Mas tem situações que é necessário. Por exemplo, o rombo da Previdência é gigantesco. Então, a questão da CPMF é para ajudar essa situação patronal. Então, não tem como. Agora, é óbvio que os empresários estão de olho na onde? Estão de olho no BNDES, com uma taxa de juros mais acessível, no FCO, numa taxa de juros mais acessível, pelo menos a de longo prazo. A gente entende que vai ter uma redução gradual para investir na atividade econômica. Isso precisa acontecer. O senhor citou a Previdência. Os críticos ao impeachment da presidente Dilma dizem o seguinte: estão querendo mudar o governo para emplacar algumas reformas como a previdenciária e prejudicar o conjunto dos trabalhadores no Brasil. Qual que é a sua visão sobre isso, sobre a reforma da Previdência e a perda de direitos dos trabalhadores? Eu estava lendo, inclusive, uma proposta já do PMDB, caso venha a assumir o país. A questão da Previdência é uma situação muito delicada. Não tem como, por exemplo, como diz na proposta lá, aumentar ainda mais o tempo de aposentadoria. Ou seja, os trabalhadores já foram prejudicados com essa política nova de implementação como está hoje. Fora o fator previdenciário aí, que prejudica muito, né? Com certeza. E aí, existem situações que há muito tempo já se falam. Essa Previdência nossa, além de uma mudança na sua legislação, ela precisa ser auditada. A gente vê situações, vira e mexe, situações de pessoas que não deveriam mais receber o benefício, mas ainda recebem o benefício. Então, são situações que já vêm de governos anteriores, que precisam ser tratadas com mais seriedade, ou seja, tem que consertar na raiz. O problema está na raiz. Quer dizer, lá atrás, muitas brechas foram abertas, o sistema permitia e hoje nada foi feito. Então,
Então, a reforma tem que começar por aí. É mexer lá na raiz para você promover alguma mudança. Uma outra situação também, se criticou muito e se critica ainda muito o governo do PT, e aí seja Lula, o ex-presidente, o atual, a Dilma, sobre os programas sociais, os gastos com os programas sociais. Naquele áudio vazado do dito ensaio do pronunciamento de Michel Temer, ele fala em garantir os programas sociais como o Bolsa Família. Qual que é a sua visão sobre isso? Programas sociais devem continuar? Em quais patamares? Esses programas sociais, Antônio, a gente observa que tem famílias que realmente necessitam do benefício, mas tem situações de grupos envolvidos nesses benefícios que não deveriam receber o benefício. Então, também existe uma situação totalmente adversa no país quando você faz a concessão ou não de benefício. Primeiro tem que ser fiscalizado. Agora, vai haver sim cortes. Já havia no próprio pacote de cortes uma proposta de reduzir. É claro que não vai ser uma redução drástica, vai ser uma redução gradual, porque são famílias que dependem hoje desse benefício. Agora, o melhor de tudo é você fiscalizar e entender se realmente esses recursos estão indo lá na ponta para quem precisa do dinheiro. Ou, de repente, é algo para beneficiar grupos. E aí, daqui a um pouquinho, você ouve novos escândalos de corrupção envolvendo os próprios programas assistenciais do governo federal, o que é ruim. Agora, Antônio, para o produto interno bruto, que é o crescimento do PIB, as riquezas que a gente produz no nosso país, isso está mais comprometido ainda. Todas essas análises, conjunturas que a gente faz de PIB, dólar, inflação, é para 2016, que não vai mudar muita coisa. Já está desenhado 2016. Agora, sair da atual crise, do crescimento da economia, isso vai demorar no mínimo 2 anos, porque as projeções para o nosso PIB, nós já estamos na contramão, nós estamos trabalhando no crescimento negativo ou nulo. Agora, 2016, as projeções é fechar em 4,5 negativo. Cadê aquela expectativa toda que a gente ouviu falar de época de Copa do Mundo? Não estou falando de Cuiabá, não, estou falando Brasil mesmo. Das 12 sedes da Copa do Mundo, os grandes os mega eventos esportivos. Esse ano nós vamos ter Olimpíadas no Rio de Janeiro. E o pré-sal, para onde foi isso tudo? Por que a economia entrou caindo ladeira abaixo aí? Por que houve essa mudança radical nas projeções econômicas brasileiras? A atividade econômica ela tem que ser estimulada todo dia. Tem que aumentar a produção, aumentar a produção, aumentar a produção para que ela pressione os próprios preços e você tenha uma atividade econômica forte. E não só hoje, como a gente olha algumas atividades muito fortes. O agronegócio, os setores petroquímicos, minérios. Então, poucas atividades contribuem com essas riquezas do país, principalmente no mercado de exportação. Você acaba produzindo aqui para exportar. Você não tem nada no mercado interno. As indústrias estão falidas. Quer dizer, como que você vai ter uma atividade econômica forte sendo que você não produz nada? O principal problema está isso. Você não tem que produzir. E o pouco que você produz é para exportação. E quando você precisa trazer novamente esses produtos, você paga mais caro. Quer dizer, você produziu, exportou, e aí você importa de novo, quer dizer, pagando juros, essa transação de juros internacional para internacional, refletindo diretamente no produto. A atividade não cresce. Agora, o pré-sal, na verdade, Antônio, com o problema da Lava Jato, propriamente dito, com tudo que aconteceu na economia por esse período, acabou comprometendo esse setor. Porque vinha, inicialmente, a ideia era interessante, explorar um pouco mais toda essa potência que nós temos, que não é de esconder de ninguém, mas por conta do problema da Lava Jato, ela acabou ficando em segundos planos, né? Investiram muito dinheiro e agora seguraram um pouco por conta da crise econômica mesmo, influenciar diretamente por conta do escândalo da Lava Jato, né? Isso é muito claro. Agora, então, na atividade econômica, o governo precisa olhar para o mercado interno. Nós temos poucas atividades internas. Você pega aqui no estado de Mato Grosso, nós temos o agronegócio que é muito forte, mas apenas 5% dos seus insumos é aproveitado aqui dentro do estado. E isso precisa mudar. Obrigado, bom fim de semana. Eu que agradeço.